Eu nunca quis ser segredo de ninguém. Mas naquela noite, quando ele cruzou minha porta pela terceira vez, percebi, era exatamente isso que eu estava me tornando. O cheiro de mudança ainda impregnava os cômodos quando Lucas chegou a Belo Horizonte. A cidade era grande demais, barulhenta demais, viva demais para alguém que acabará de enterrar a única pessoa que o conhecia de verdade. A mãe havia partido há poucas semanas. Ele, então, se viu diante da única opção possível: aceitar o convite de Raul, seu padrasto, para recomeçar ali, naquela casa onde nada lhe pertencia, nem mesmo o silêncio. No segundo dia, enquanto ainda desfazia as malas, Lucas ouviu vozes vindas da sala. Riso masculino, firme, grave, de alguém confortável demais naquele espaço. Quando desceu, Raul o apresentou a um homem chamado Tiago, amigo de infância, disse ele, quase com orgulho. É como um irmão para mim, completou. Lucas assentiu em silêncio, mas algo no aperto de mão de Tiago lhe causou um desconforto difícil de nomear. Era o tempo que demorou para soltar. O modo como os olhos dele, escuros e atentos, demoraram um pouco mais do que o necessário nos seus. Não foi um gesto explícito, mas também não foi inocente. Desde aquela noite, Tiago passou a frequentar a casa com frequência perturbadora. Sempre com desculpas plausíveis: um jogo para assistir, uma carne para assar, uma cerveja para dividir. Mas Lucas notava os padrões. O olhar que cruzava o dele se mantinha. Os toques casuais, no ombro, no braço, que pareciam calculados demais para serem acidentais. Certa noite, já tarde, Lucas ouviu passos no corredor. Pensou que Raul tivesse se levantado. Mas a porta se abriu com lentidão, revelando a silhueta de Tiago. Ele não disse nada. Apenas entrou, sentou-se na cadeira próxima à janela e ficou em silêncio por longos minutos. Quando enfim falou, sua voz era baixa, firme, quase íntima. Disse que não conseguia dormir, que algo o incomodava. Não citou nomes. Não fez perguntas. Apenas deixou no ar uma tensão densa como tempestade. Lucas não respondeu. Também não pediu que ele saísse. O silêncio deles não era confortável, mas estava carregado de algo que nenhum dos dois conseguia confrontar ainda. Quando Tiago foi embora, Lucas passou a noite em claro. Sentia-se invadido, mas, ao mesmo tempo, inquieto com algo que não queria admitir nem para si mesmo. Nos dias seguintes, nada foi dito sobre aquela visita. Tiago agia como se nada tivesse acontecido, mas Lucas percebia os olhares que se prolongavam, a presença cada vez mais constante, os momentos em que Raul saía da sala e o ar mudava de temperatura. A segunda vez foi ainda mais intensa. Ele apareceu tarde da noite, cruzando o corredor com passos silenciosos. A porta se abriu sem resistência. Lucas estava acordado, como se já esperasse. Tiago não se explicou. Sentou-se, observou-o em silêncio. E então disse, com uma calma assustadora, que não era certo o que sentia, mas que era inevitável. O conflito se instalou como uma ferida aberta. Lucas queria entender por que não conseguia mandar aquele homem embora, porque, mesmo sabendo quanto aquilo era errado, havia algo em sua presença que o atraía como imã. Não era sobre amor, nem sobre paixão. Era sobre o espelho que Tiago colocava diante dele. Um espelho que revelava tudo o que Lucas tinha evitado enfrentar por anos. A terceira visita veio com o peso de algo sem volta. E foi nesse momento, com a mão de Tiago prestes a tocar a sua, que Lucas compreendeu: ele já não era apenas hóspede naquela casa. Estava se tornando prisioneiro de um segredo que não escolhera, mas ao qual, silenciosamente, não conseguia mais resistir. Nos dias que seguiram, Tiago passou a se tornar presença constante. Sempre havia um motivo novo para aparecer: uma caixa de ferramentas esquecida, um vinho antigo a ser compartilhado, uma desculpa qualquer para atravessar aquela porta. Raul parecia não perceber nada. Recebia o amigo com o mesmo sorriso de sempre, como se a história entre eles fosse simples, imutável, impermeável ao tempo. Lucas, por outro lado, começou a contar os minutos. O som do portão, o ranger da porta, os passos no corredor. Tudo ganhava um significado novo. E o olhar de Tiago,
que antes parecia apenas curioso, agora pesava como se carregasse intenções que ninguém ousava nomear. Nas noites em que Raul dormia cedo, a casa mergulhava em um silêncio inquieto. E era nesse intervalo entre a rotina e o desconhecido que Tiago se aproximava. Não havia convite. Ele simplesmente surgia. Às vezes no corredor, outras vezes na cozinha, tarde da noite, fingindo buscar um copo d'água ou qualquer outra trivialidade. Mas Lucas sabia. Aquele homem não precisava de desculpas. Ele estava ali por um motivo que nenhum dos dois se atrevia a dizer em voz alta. Foi numa dessas noites, com a chuva batendo fraca no telhado, que tudo se adensou. Tiago entrou sem bater. A porta cedeu com facilidade. Lucas estava deitado, acordado. Não se mexeu. Ouviu os passos aproximando-se e sentiu a mudança no ar. Tiago não disse nada. Sentou-se na mesma cadeira da vez anterior. O silêncio instalou-se entre eles como um pacto invisível. As palavras que vieram, lentas e medidas, pareciam mais um desabafo do que uma tentativa de diálogo. Tiago falava de uma inquietação crescente, de pensamentos que o acompanhavam até o sono e o acordavam antes do amanhecer. Não mencionou nomes. Não citou sentimentos. Apenas admitiu que havia algo naquele espaço, naquele quarto, naquele momento, que o prendia de um jeito que ele não sabia explicar. Lucas continuava imóvel. O medo ainda estava ali, mas já não era puro. Era diluído com uma curiosidade desconfortável, quase uma aceitação silenciosa. O coração acelerava, mas não por ameaça. Era outra coisa. Um alarme interno para algo que estava se tornando inevitável. Quando Tiago se levantou, aproximou-se do leito. Não tocou. Apenas ficou ali, em pé, observando. Disse, com a voz mais baixa do que nunca, que deveria ir embora, mas que não conseguia. Lucas não respondeu. E esse silêncio, pesado, cheio de tudo que não era dito, pareceu mais íntimo do que qualquer confissão. Naquela noite, nada aconteceu no sentido convencional. Não houve gesto explícito, nem avanço inegável. Mas ambos saíram dali diferentes. Lucas percebeu que o espaço entre os dois já não era seguro. Era um campo minado por desejos contidos, por vontades camufladas, por decisões que ninguém tinha coragem de tomar. Nos dias seguintes, tudo continuou igual por fora. Mas por dentro, Lucas sentia-se à beira. O toque que não aconteceu agora o perseguia mais do que qualquer toque real. As palavras que Tiago não disse ecoavam mais alto do que se tivessem sido gritadas. E o pior, ele sabia que era apenas o começo. As aparições de Tiago deixaram de ser ocasionais. Já não havia mais hesitação. Ele surgia com frequência que beirava o desrespeito à lógica, mesmo que usasse desculpas sutis para justificar sua presença. Lucas, por mais que tentasse evitar, esperava por ele. O som do portão abrindo, os passos no corredor, a respiração que se aproximava durante as madrugadas, tudo isso passou a fazer parte de um ritual silencioso e tenso. Raul continuava alheio. A rotina da casa mantinha-se intacta, mas agora Lucas via tudo por um filtro diferente. O jeito como o padrasto confiava em Tiago, como ria com ele na mesa, como saía da sala deixando os dois sozinhos. Tudo parecia ingênuo demais diante daquilo que acontecia quando ele virava as costas. A culpa crescia como uma mancha difícil de esconder. Lucas já não conseguia encarar Raul por muito tempo. O rosto dele se tornará um lembrete cruel da traição silenciosa que ocupava cada canto da casa. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em Tiago que o puxava para dentro de um abismo do qual ele não queria sair. Na terceira semana, uma tempestade inesperada caiu sobre a cidade. Relâmpagos cruzavam o céu e o vento batia forte contra as janelas. A energia acabou pouco depois do jantar. Raul, incomodado, decidiu sair para verificar o disjuntor na garagem. Pediu que Lucas esperasse dentro de casa. Ele obedeceu, mas o coração já batia diferente, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Tiago permaneceu. Sentado no sofá, quase imóvel, observava Lucas com uma intensidade silenciosa. A luz fraca das velas criava sombras que aumentavam a tensão.
Não disseram nada. Quando Raul fechou a porta atrás de si, o som reverberou como um sinal de alerta. Lucas hesitou, mas não se moveu quando Tiago se aproximou. Não houve palavras entre eles. A respiração dos dois preenchia o silêncio. Tiago se sentou perto, próximo o suficiente para que Lucas sentisse o calor do corpo dele. O toque veio devagar, primeiro no braço, depois na mão. Não foi invasivo. Foi um pedido mudo. E Lucas não recuou. Por alguns segundos, não existia mais um mundo ao redor. Apenas aquele momento suspenso entre certo e errado. O toque que se intensificava, o espaço entre os corpos que se reduzia perigosamente. E então, o som. Passos, vindos do lado de fora. Rápidos. Molhados. Aproximando-se. Lucas congelou. Tiago recuou imediatamente, os olhos alertas. Raul estava voltando. A ameaça de descoberta caiu sobre eles como uma pedra. A adrenalina anulou o desejo. Não havia mais espaço para nada além do medo. Tiago se levantou, afastando-se. A expressão dele havia mudado, já não havia charme, nem coragem. Só urgência. Lucas entendeu o que aquilo significava. Era o fim de uma linha invisível que os dois haviam esticado demais. Raul entrou na casa resmungando, sacudindo a água do casaco. Não percebeu nada. Apenas comentou sobre o disjuntor, xingou a chuva e seguiu para o quarto. Mas Lucas sentiu que algo havia sido quebrado. Uma fronteira cruzada, mesmo sem testemunhas. Tiago não voltou a olhar para ele naquela noite. Lucas permaneceu imóvel, com as mãos trêmulas e a respiração irregular. A proximidade de minutos atrás agora parecia inalcançável. A tensão deixada no ar, no entanto, permanecia viva. Mais perigosa do que nunca. Ele percebeu, pela primeira vez, que aquele jogo não teria vencedores. Os dias que vieram depois da tempestade não trouxeram alívio, apenas um vazio seco, arranhando por dentro. Tiago não voltou naquela noite, nem na seguinte. As visitas, antes quase diárias, cessaram abruptamente. Não houve mensagem, explicação, nem qualquer tentativa de contato. Raul continuava o mesmo. Cego, confiante, mantinha a porta aberta para o amigo de infância. Às vezes mencionava Tiago entre um gole de café e outro, sugerindo que ele andava ocupado com trabalho. Lucas apenas ouvia. Não corrigia, não respondia. Já não tinha forças para fingir surpresa. O silêncio se instalou como uma terceira presença na casa. Um peso invisível que acompanhava cada refeição, cada gesto, cada espera frustrada por passos que não vinham mais. Lucas tentava se convencer de que era melhor assim. Que o afastamento era inevitável, talvez até necessário. Mas o corpo não obedecia à lógica. O peito apertava, a respiração travava sem motivo aparente. As noites se tornaram longas demais. Dormir era quase impossível. O quarto, que antes parecia perigoso, agora parecia vazio demais. Não havia mais o som dos passos no corredor, nem a hesitação diante da maçaneta. Havia apenas a ausência, e ela doía de um jeito silencioso, mas constante. Foi nesse espaço de silêncio que algo começou a mudar. Lucas, exausto da espera e da culpa, começou a encarar o espelho com mais firmeza. Perguntava a si mesmo, pela primeira vez, quem era fora da sombra de Tiago. Tentava entender se o que sentia era amor, desejo, ou apenas o reflexo de uma carência que nunca soube nomear. Demorou, mas o desconforto começou a se transformar em decisão. Certa tarde, ouviu a voz de Tiago na sala. Ele havia voltado, como se nada tivesse acontecido. Conversava com Raul, rindo de alguma lembrança antiga. Lucas sentiu o estômago revirar. Não era ciúme, era desencanto. Tiago subiu as escadas mais tarde, já com a casa quase vazia. Encontrou Lucas no corredor. Houve um instante de hesitação. Os olhos se cruzaram, e tudo o que ficou por dizer parecia concentrado naquele breve contato visual. Ele tentou se aproximar. Disse algo sobre saudade, sobre arrependimento, sobre não conseguir ficar longe.
Mas Lucas não respondeu. Apenas ouviu. Aquilo já não o desestabilizava como antes. Era como se algo dentro dele tivesse endurecido. Ou amadurecido. Foi para o quarto, deixando a porta entreaberta. Tiago entrou, como antes, mas havia algo diferente no jeito que caminhava. Menos certeza, mais receio. Sentou-se à beira da cama, evitando tocar. Disse que pensava nele todos os dias. Que sentia falta. Mas também confessou o medo. O risco. A culpa. Lucas, dessa vez, falou. Sem levantar a voz. Disse que também sentia tudo isso. Mas que não podia mais viver nesse limbo. Que não queria mais se esconder. Que precisava sair daquele papel de segredo mal resolvido. Que era hora de parar. A resposta de Tiago veio em silêncio. Um aceno leve, um olhar cansado. Nenhum dos dois chorou, mas o fim estava ali, claro, inegável. Ele se levantou, caminhou até a porta e hesitou por um segundo antes de sair. Não olhou para trás. Lucas permaneceu sentado, encarando o espaço vazio que ele deixará. A dor era real, mas diferente. Era limpa. Pela primeira vez, ele sentia que estava retomando o controle. Que a ausência não era castigo, era liberdade. Essa noite, dormiu sem esperar passos no corredor. Lucas deixou a casa algumas semanas depois. Não foi uma saída dramática, nem anunciada. Apenas empacotou o necessário, escreveu uma breve mensagem para Raul, agradecendo pela acolhida, e partiu. Não explicou os motivos. Não citou nomes. Apenas foi. Escolheu uma cidade menor, onde ninguém sabia quem ele era ou o que havia deixado para trás. Alugou um quarto simples, conseguiu um emprego temporário e passou os primeiros dias em silêncio, apenas observando a nova vida se formando ao redor. No início, o vazio era difícil de ignorar. A ausência de Tiago não doía como antes, mas ainda era sentida. Não como desejo, e sim como cicatriz. Um lembrete constante de tudo que havia permitido, suportado e aprendido. Foi numa tarde qualquer que descobriu um pequeno grupo de apoio para jovens Litia mais da região. Não entrou na primeira vez. Observou de longe. Voltou na semana seguinte. E na outra. Até que decidiu cruzar a porta. Ali, pela primeira vez, ouviu histórias que não envolviam segredos e vergonha como única linguagem possível. Gente como ele, enfrentando rejeição, medo, descobertas tardias. E, pouco a pouco, começou a falar também. Compartilhar. Entender que não estava sozinho. Aceitou o convite para ajudar nos encontros seguintes. Primeiro como ouvinte, depois como voluntário. Com o tempo, tornou-se referência para outros jovens que chegavam perdidos, cheios de culpa, como ele já havia sido. Lucas nunca contou sua história inteira. Não precisava. Bastava o modo como escutava, a paciência que oferecia, o cuidado com que acolhia o silêncio dos outros. Quem passava por ele percebia que havia ali alguém que conhecia o caminho da dor, mas também da superação. Tiago não voltou a procurá-lo. E ele também não tentou contato. Sabia que, se um dia se reencontrassem, o peso do passado seria outro. Não mais desejo contido, nem culpa. Apenas um reconhecimento silencioso do que foram um para o outro. Às vezes, nos momentos de maior introspecção, Lucas revivia cenas antigas. O som de passos no corredor. O toque que quase aconteceu. A tensão entre o certo e o possível. Mas agora, tudo isso não o paralisava mais. Era como folhear um capítulo antigo de um livro que não queria reler, mas precisava ter escrito. Com o tempo, começou a fazer planos. Voltou a estudar. Queria trabalhar com acolhimento de forma profissional. Entendeu que sua vivência podia ser ferramenta, não apenas cicatriz. Houve noites difíceis. Momentos em que a solidão voltava, disfarçada de lembrança. Mas ele havia mudado. Sabia onde buscar força. Sabia quem era, e o que não queria ser mais.
Não era mais o garoto que esperava à meia luz por passos proibidos. Agora era homem que abria portas para que outros não precisassem se esconder. Na última reunião do mês, um garoto novo chegou. Silencioso, acuado, claramente carregando mais dor do que palavras. Lucas se aproximou com cuidado. Não perguntou demais. Apenas disse que entendia. E sorriu. Foi nesse instante que percebeu: havia deixado de ser reflexo do outro. Agora era espelho para quem ainda buscava se ver. E finalmente, era livre.